Queremos conversar um pouquinho sobre esta carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, versículo 1 a 2, ele tem princípios muito importantes. A palavra de Deus diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Podemos ler o 3 também? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo aqui ele está escrevendo uma carta aos Colossenses, e precisamos entender que Colossos, era uma cidade que foi evangelizada, provavelmente no tempo ali em que Paulo estava ali em Éfeso, era uma cidade ali pertinho, e ali foi uma cidade evangelizada. E essa cidade era uma cidade muito mística, onde o gnosticismo, onde a busca, o culto aos anjos, a culturas místicas era muito forte. E Paulo, ele recebe através de Epáfras. Epáfras foi o enviado ali, ele que evangelizou, que formou a igreja do Senhor Jesus ali, e ele recebe a notícia de Epáfras que havia algumas dificuldades, algumas lutas que a igreja estava enfrentando, pelo fato da cidade ser muito forte nas suas raízes de gnosticismo, de misticismo, e agora a palavra de Deus entrando, eles estavam ali enfrentando algumas divergências. E Paulo então, ele escreve esta carta aos Colossenses. E o texto diz que, versículo 1 ali: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Eu quero mencionar aqui alguns princípios, alguns valores que Paulo ele está trazendo à igreja de Colossos ali. Era uma cidade então, como eu falei, mística, era uma cidade era um centro comercial, mas estava ali já em decadência, e a palavra de Deus começa a entrar. E Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O primeiro ponto da minha mensagem nesta noite, eu quero dizer para você que você tem uma posição em Cristo. Você tem uma posição privilegiada em Cristo. Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, vocês receberam Jesus. Quando vocês receberam Jesus, vocês receberam uma vida de Jesus. Vocês receberam algo maravilhoso. E ele diz, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vamos abrir ali em Romanos 6. Veja ali Romanos 6, versículo 4, o que a Bíblia diz, fala sobre ressuscitarmos com Cristo, fala nos identificando com o batismo. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quando eu e você recebemos Jesus, entregamos as nossas vidas a Ele, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, uma das primeiras práticas, um dos primeiros atos que nós praticamos para manifestar, para declarar que nós servimos a Jesus é o batismo. E eu e você sabemos que quando nós nos batizamos, nós mergulhamos nas águas e nós ressurgimos, nós renascemos nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Amados, aqui há algo importante nesse versículo. Vamos ver o versículo 10 e 11. Romanos 6, 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E 11, da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, quando eu e você nos batizamos, quando eu e você entregamos as nossas vidas a Jesus, existe algo que acontece no reino espiritual, existe uma mudança, existe uma vida abundante. E o texto diz que eu e você devemos nos considerar mortos para os pecados e vivos para Deus. Esta é a simbologia do batismo.
Amados, quando Jesus morreu, a tua posição em Cristo Jesus, você está vivo com Jesus e você está sentado em lugares celestiais. Você está sentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Isso está lá em Efésios 6, versos 2, 6. Eu e você precisamos entender que a nossa posição em Jesus é estarmos sentados no alto. Amados, quando nós entregamos a vida para Jesus, Efésios fala ali claramente que havia 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. E Cristo nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Foi exatamente isso que aconteceu ali no capítulo 1 de Gênesis, na criação. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu e você fomos criados à semelhança de Cristo, à semelhança de Deus Pai. Mas aí veio o pecado, veio a desobediência e o dano, o maior dano que Adão e Eva sofreram foi o sair do jardim, foi a sair daquela terra que Deus havia preparado, foi perder a presença de Deus. Adão não perdeu ali o jardim belo maravilhoso, ele não foi essas coisas. Mas o mais importante que ele perdeu a presença de Deus. Deus vinha ali, todo dia, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão. Provavelmente não existia um banquinho, mas a gente já imagina um banquinho ali naquele jardim, onde Deus vinha e se sentava com Adão. E eu e você sabemos que quando o pecado adentrou, Adão e Eva foram tirados da presença de Deus, e o pecado tem dominado. Satanás e seus demônios têm reinado sobre as vidas. E a Bíblia diz que Jesus precisava vir alguém disposto a dar a sua vida por mim e por você, para novamente nos restaurar a posição em Cristo. E Paulo está dizendo, vocês já foram ressuscitados. Existe uma posição em Jesus para vocês. E essa posição é assentado nos lugares altos. Você está na terra, mas você não é daqui. Você é um embaixador de Cristo. Você é rei e você é sacerdote. Esta é a nossa posição, amados. Não importa as circunstâncias, independente do que as leis, as circunstâncias estão dizendo. Espiritualmente, em Jesus, nós estamos assentados em lugares celestiais. E ele diz, busquem as coisas do alto. Porque eu e você como reis, eu e você como sacerdotes, não podemos mais pensar como pensam aqui no mundo. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade como Jesus é. Eu e você, então já ressuscitamos com Cristo. Temos a vida de Jesus em nós. Eu e você estamos assentados nos lugares celestiais. Eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, a seu e a meu favor, é direito seu, é herança sua. Você é filho. Sendo filhos, nós temos direito a uma herança de vida abundante. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é viver justinho, na mesquinharia, debaixo, tadinho, coitadinho de mim, não. É uma vida abundante, de paz, alegria e justiça. Este é o reino de Deus. E esta é a sua posição, herdeiros conforme a promessa. Sendo assim, Paulo, então, ele traz essa consciência. Peraí, pessoal, Colossenses, não se misturem, não misturem a cultura do mundo, não misturem as heresias, não tragam tudo aqui, valores que são contrários à palavra de Deus, aquilo que Jesus fez. E ele está batendo contra isso. Ele diz, você já ressuscitou com Cristo. E olhe então para cima. E aí ele dá uma segunda orientação. Ele diz ali no versículo... vamos ler primeiro 2 Coríntios 5, versículo 17. Texto muito conhecido que temos lido vez após vez nos nossos cultos. 2 Coríntios 5, 17. Aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo está dizendo para os colossenses, viva a sua nova natureza. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo, as coisas antigas, elas já passaram.
O teu passado está no passado, por isso se chama passado. Viva o seu futuro, olhe para frente. Eis que surgiram coisas novas. Não surgiram coisas velhas, surgiram coisas novas. Uma vida abundante. Se nós voltarmos para o texto ali de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5 em diante, Paulo está dizendo algumas coisas que eu e você precisamos abrir mão, deixar para trás. Ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, antes de receber Jesus. Era lá atrás, versículo 8. Mas agora, abandonem, deixem essas coisas para trás. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amados, quando eu e você recebemos Jesus, algo acontece. Existe uma nova natureza no seu coração, no seu espírito. 2 Pedro, versículo 1, 4, diz que eu e você somos participantes da natureza divina. Paulo diz, deixem a natureza terrena e vivam a natureza divina. Como assim, Verinha? Eu e você somos corpo, alma e espírito. No nosso espírito, nós recebemos Jesus. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. A natureza de Deus, ela mora, ela está ali dentro do seu coração, dentro do seu espírito. E Paulo diz, ela precisa fluir. Ela precisa dominar, ela precisa reinar. Não mais a natureza humana, não mais a mentalidade pecaminosa, mas sim a natureza de Cristo. Na criação, como eu já mencionei antes, Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Amados, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não cabe mais no nosso linguajar, no nosso dia a dia, essas práticas que Paulo mencionou. Não cabe mais eu e você temos ali um pecadinho de estimação. Não cabe mais. Porque aquele que morreu por você, ele é santo. E ele fez de você um justo. E você é santo em Jesus. Você é um santo para Deus. E pelo fato de sermos santos, nós buscamos a santificação. Nós deixamos a nossa vida, a natureza humana, e vivemos a natureza de Cristo. Permitimos que ela flua. Não mais os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus. Não cabe mais dizer, eu não posso, eu não consigo, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Não, não cabe mais. Jesus pagou um alto preço por você e por mim. Ele pagou um alto preço para que você viva uma vida digna de rei, uma vida digna de sacerdote. Colossenses 3, versículo 15 e 16 diz assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. E o 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É isso que Deus espera de mim e de você. Mas como que eu faço isso então? Como que isso pode acontecer na minha vida? A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, rios de água viva fluirão. Essa natureza vai fluir. Mas como que ela vai fluir? Rios de água viva fluirão, está lá em João 7, 38. E Apocalipse 22, 1 fala que o rio de água viva, claro como cristal, ele flui do trono de Deus. Ele é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo em nós, ele flui. Como que eu faço para que essa natureza flua em mim? Vamos voltar ali para o versículo 2 de Colossenses 3. Como que eu faço isso então?
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se existe um segredinho, aqui tem um segredinho. Se existe uma chave, aqui temos uma chave. Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Amados, para eu e você refletirmos a glória de Deus, para eu e você, o rio de Deus fluir através das nossas vidas, nós precisamos estar firmados na rocha, nós precisamos ter a palavra ocupando a nossa mente, ocupando o nosso coração. Pense nas coisas do alto, não nas que são terrenas. O que acontece muito é que o nosso dia a dia é voltado aqui, nós estamos na terra. Então, no dia a dia, nos negócios, nos relacionamentos, no vai e vem, no entra e sai, no trânsito, nós estamos aqui. E nós ouvimos as notícias que o jornal nos informa. E a maioria, o que nós temos visto hoje em dia, é assassinato, é divórcio, é roubo, é o lava-jato, o lava aqui, lava lá. E nós só vemos destruição. E isto são obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para eu e você fluirmos, para eu e você sermos transformados, nós precisamos manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Isto quer dizer que eu e você precisamos investir um tempo um pouquinho maior, um pouco mais intenso na palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra na expectativa de que Deus fale comigo e com você. Eu e você precisamos aprender juntamente com as crianças ali na IBI a memorizar os versículos bíblicos, a gravar as promessas de Deus, saber quem nós somos em Jesus. Quanto mais nós nos alimentarmos, o nosso espírito, das palavras da verdade, das palavras de Deus que são vida e poder, mas cada dia mais nosso corpo, nossa alma vão se convertendo à palavra. E em pouco tempo nós estaremos falando a mesma linguagem. E o rio de Deus fluirá. Eu e você precisamos aprender a ocupar os nossos pensamentos com as coisas que são do alto. O mundo diz, estamos em crise, não vai dar, não compre, guarde o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que o generoso prospera. Você fica com o quê? Com a notícia do jornal? Ou com o que a Bíblia Sagrada, o Pai Celestial diz para mim e para você? O generoso prospera. É um ano de crise no Brasil. É um ano de crise. Mas eu não vou deixar de ser generoso. Generoso não necessariamente em abrir o bolso e dizer tome. Não. É repartir o pão. É repartir aquele lanche. É abençoar alguém. Nas coisas simples do dia a dia. Nas coisas grandes também. Mas é dizer, Senhor, eu recebo, eu creio, lambano. Eu recebo pela fé. Você sabia que as tuas escolhas refletem os teus pensamentos? As tuas escolhas refletem a tua mentalidade? Romanos 12, 1 e 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, isso precisa ser constante e diário nas nossas vidas. Diariamente nós precisamos deixar que a palavra de Deus ela nos lave, que ela nos edifique. É diário. Diariamente ocupados com os pensamentos que são do alto. E desta forma, eu e você iremos permitir que o rio de Deus flua. Sabe por quê? O meu terceiro ponto é viva para glorificar a Jesus. Sabe por quê? O rio vai fluir. Porque olha o que diz o versículo 17 e o 23 de Colossenses 3. O terceiro ponto é viva para glorificar a Jesus. Colossenses 3, 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem. Versículo 23. Tudo, novamente, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Amadas, as nossas vidas, elas precisam glorificar a Deus. As nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa maneira de viver precisa honrar a Deus. E como que eu faço isso? Quando tudo o que eu faço para Ele.
O versículo 17 diz: tudo o que fizerdes em palavras ou em obras. Amados, a tua linguagem, o teu falar precisa ser coerente com aquilo que você faz. Hoje de manhã nós ouvimos um testemunho maravilhoso de uma jovem, que ela veio contar que ela tem uma deficiência num dos ouvidos, e ela quase não ouve, não ouvia. E ela buscando de Deus a cura, e foi ao médico, e o médico diz: olha, precisa de uma cirurgia, fazer tal e tal exame. E ela disse que teve um domingo que ela entrou aqui, um sábado, um domingo, não me lembro agora. Ela entrou e ela ouviu o Espírito Santo dizer para ela: é hoje. E ela diz: é hoje? E aí depois o Espírito Santo disse para ela: tome posse da sua cura, é hoje. E ela diz: amados, eu recebi a oração e eu criei que eu estou curada. Eu não posso dizer para vocês que já estou ouvindo plenamente, mas eu creio na minha cura. E eu creio que aquele exame que eu não consegui fazer até então, agora quando eu conseguir fazê-lo, ele vai ser para provar que eu fui curada. Quando eu e você, tudo o que fizerem, tudo o que nosso falar, a nossa ação, precisa estar em conformidade, em unidade, glorificando a Deus. Volta lá para o 17, por gentileza. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E ela estava louvando a Deus, disse: eu recebi a minha cura. Amados, é assim. Viver com Jesus é assim. A vida cristã, ela é vivida pela fé. A palavra diz que o meu justo viverá da fé. Então, se eu já sei que eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu ressuscitei juntamente com Cristo. Eu vivo a vida de Deus. E eu tenho a natureza de Deus. E eu começo a me encher da palavra. Quando eu leio esse texto, eu entendo que eu começo a fazer e a falar a mesma coisa. E eu falei para essa jovem, falei: graças a Deus, por isso é assim mesmo. Eu e você precisamos andar por fé. Por mais que as notícias sejam difíceis, a palavra de Deus diz que o meu justo não mendigará o pão. Amados, não vai faltar sobre a sua casa. Ontem eu ouvi um testemunho maravilhoso de um casal dizendo: Deus tem nos abençoado. Eu achava que já tinha tudo. E Deus nos deu uma casa nova, Deus nos deu um emprego novo. Em 2015? Em 2015. Viver com Deus é assim, amados. É entendermos que nós precisamos andar em fé. Façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. E no 23 diz: tudo que fizerem, façam como ao Senhor. E aqui tem outro segredinho, amados. Outro princípio, outro conceito que muda a sua e a minha maneira de vivermos. Nosso conceito, a nossa educação, a nossa cultura é viver por méritos. Você vai trabalhar, você vai receber a sua promoção se você cumpriu o seu horário, se você cumpriu as tarefas, você vai receber a sua promoção, você vai receber um aumento de salário aqui e ali, por méritos. Você alcançou uma boa nota, você é aprovado, você alcançou uma boa nota no vestibular, você é aprovado. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Sabe por quê? Porque quando eu e você fazemos o que fazemos para alcançar o elogio, o agrado dos homens, nós nos frustramos. Ou você já não se frustrou? Acho que já, né? Pegando um exemplo aqui, bem prático no nosso aqui contexto igreja. De repente você deu o seu nome para ser professor de IBI. Você foi lá na Ilira, eu quero dar aula, eu quero ajudar. E aí você entra, passa ali por um período de adaptação e te dá uma aula para você ministrar. E você pega aquela aula, vai para casa, lê a palavra, busca outros recursos, busca de Deus uma estratégia para fazer que aquela palavra entre no coração das crianças. E você se esforça, se jejua, você dá o teu melhor e busca lá algumas coisas bem estrambólicas ali para fazer aquela aula bem dinâmica. E naquele dia nem o coordenador da IBI, nem a Ilira passou na sala. Aí termina a aula, se dizer, ninguém viu. Se a tua recompensa é baseada aqui nos homens, é terrena, ela é passageira e ela frustra. Mas quando a tua esperança está em Deus, você faz para Ele.
para glorificar a Ele. Você se sente grato. Você sai da IBI como quem diz, missão cumprida. Quando você é ali no seu trabalho, ali no seu escritório, mesmo o chefe não vendo, você chega 5 minutos antes, você sai 5, 10 minutos depois, você deixa o seu trabalho pronto, feito com excelência, com esmero. Porque você está fazendo como ao Senhor. Não como barganha para com Deus, mas você faz porque você o ama tanto. Você reconhece aquilo que Jesus fez por você, que Ele pagou o preço ali naquela cruz. E a única maneira que eu tenho de reconhecer isso, de eu demonstrar o meu amor, de demonstrar a minha gratidão, é fazer tudo como ao Senhor. Por isso, quando eu pego alguns princípios da palavra de Deus, por exemplo, o casamento. Esposa, seja submissa ao seu marido, respeite o seu marido. Eu tenho falado para as mulheres, né? Coloque teu marido lá em cima, erga-o, fale bem dele, honre-o, respeito. Aí eu brinco com elas, isso eu não falei de manhã, mas eu brinco com elas, quanto mais alto você erguer ele, mais liberdade você tenha para andar embaixo dele. Mas eu e você, quando entendemos que isso é um princípio, isso agrada a Deus, é a proteção para a vida da mulher, estar submissa ao marido e respeitá-lo, reconhecê-lo como autoridade sobre a minha vida, reconhecê-lo como homem de Deus, como cobertura para a minha vida. Isso se torna leve, se torna prazeroso. Ao marido, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, tal como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Você achou que era difícil respeitar, erguer o marido? Amar a esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Amar a esposa. Marido, seu papel é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mas olhando nos olhos naturais, humanos, às vezes é difícil, você não conhece a patroa em casa. Mas quando você entende que isso agrada a Deus, que eu estou amando a minha esposa para enaltecer, para engrandecer o meu Deus, aquilo se torna leve. Corrigir os filhos, ensinar os filhos, não mentir, falar a verdade, deixar o pecado, se torna leve, se torna prazeroso. Porque eu faço para honrar, para glorificar a Deus. Não faço para homens. O próprio Senhor Jesus, Ele nos diz ali no Evangelho de Mateus, Ele nos conta uma parábola, Ele diz ali, uma parábola não, Ele tem ali um texto que Ele diz, cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Não faça para querer o galardão aqui na terra. Porquanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. É muito pouco você querer ser reconhecido pelos homens. Sim, é gostoso você receber um muito obrigado, parabéns, claro que é. Procuramos fazer isso todas as vezes. Agradecer a equipe de louvor, agradecer aqui e ali, agradecer ao seu trabalho, ao seu empenho. Mas tem dias que se você ficar esperando, tem dias que vai passar batido. Você não vai receber aquele tapinha nas costas. E aí você vai se frustrar. Mas quando você faz para Deus, quando tuas atitudes glorificam a Deus, você começa a fluir, você começa a caminhar e você começa a enaltecer a Deus e Jesus começa a ser honrado e glorificado na sua vida. Amados, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como ao Senhor. Até lavar o chão, até lavar o chão. Até lavar o banheiro, até lavar o banheiro. Passar aquela roupa, levar aquele lixo, lavar o carro, lustrar os sapatos, sim. Eu faço tudo com excelência, porque o meu Deus, Ele é santo. O meu Deus, Ele é digno. O meu Deus, Ele é todo poderoso. Ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu o melhor dEle. E nada mais urgente, nada mais necessário do que eu dar o meu melhor para Ele. Por isso que tudo que eu faço com excelência. Amados, e a vida cristã se torna leve e prazerosa. E Paulo diz ali aos Colossenses, façam tudo como ao Senhor, de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens. Quando você busca a sua comunhão com Deus,
a tua comunhão com a palavra de Deus. Você não faz por ser um ensinamento que te deram quando você recebeu Jesus, mas por gratidão, na expectativa do Senhor falar com você, na expectativa do algo novo. Eu quero concluir dizendo para você, a vida cristã, Deus preparou uma vida para você e para mim maravilhosa. Não é mais tempo de você viver rastejando, se prostrando diante de algumas enfermidades. Se nós pegarmos os princípios que nós aprendemos aqui nesta noite, que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a natureza de Deus, ela já está em nós e ela precisa fluir. E como é que ela flui? Quando tudo que eu faço de acordo com a palavra. A palavra e as minhas ações estão em linha, em ordem. E ali eu fluo na palavra de Deus, o poder de Deus flui através de mim. E aí eu começo a usufruir uma vida de abundância. Eu estava mencionando hoje pela manhã, que nós como família, como casal, nós tivemos algumas lutas bem acirradas diante de algumas enfermidades. E uma delas foi a meningite, que acometeu o nosso filho, ele já tinha 15 anos. E aquela meningite já estava avançada, ele foi medicado apenas 48 horas depois. Ele já estava com um lado paralisado. Um olho, ele falava, só metade da boca falava, só um olho abria, o outro já estava fechado. Já imaginou uma pessoa não mexer a metade? Era assim. E o diagnóstico dos médicos disseram, olha, vai ficar sequelas, talvez você vai precisar fazer uma fisioterapia. Mas amados, nós cremos na palavra de Deus. Por mais que os médicos viessem com um diagnóstico de morte, de dor, nós ficamos com a palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus já levou todas as nossas enfermidades, inclusive essa. E o diabo está debaixo dos nossos pés. E amados, foram 11 dias de hospital. Por 11 dias, e por ser hospital infantil, quem tinha que ficar ali era a mãe. Então o Arno ficava 1, 2 horas ali por dia, era o tempo de eu ir para casa, atender as outras 2, tomar um banho e voltar para ficar com ele. Por nenhum momento o Andrés me viu chorando, me viu lamentando. Ao ponto que quando ele veio para o grupo familiar, feliz, restaurado, saindo do hospital, foi para o grupo familiar. E aí ele começou a ouvir uns relatos. Puxa, mas eu conheci alguém que teve meningite e morreu. O outro ficou com sequela, o outro... Ele chegou em casa, mãe, era tão grave assim? Eu falei, era grave. Mas você estava tão tranquilo. Eu falei, graças a Deus por isso. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Amados, a vida cristã, a tua vida precisa ser vivida em base na palavra. Não o diagnóstico do humano, mas a palavra. A nossa pequena, a mais nova, a nossa pequena, eu que sou a menor da casa hoje, mas a nossa pequena, ela ficou 11 dias na UTI, e o diagnóstico era de morte, não vai sobreviver. Passados os dias começou a sobreviver. Aí os médicos, e ela era ali na UTI neonatal, ela era um bebezão, ela tinha mais de 3 quilos. E os médicos diziam, vai morrer, vai morrer. E uma dessas médicas era cristã. E ela dizia para nós, é só um milagre. O que a medicina podia fazer, já fez, não tem. É só intervenção divina. E nós fomos à palavra de Deus. Amados, eu posso dizer para vocês que eu ouvi algumas coisas não muito agradáveis de alguns amados irmãos. Um dos irmãos chegou para mim e disse assim, Verinha, tem problema se perder um, você já tem 2. Outros disseram para mim, não queira reter, segurar na terra aquilo que Deus quer levar. Falei, como que Deus quer levar? Foi um milagre essa gravidez, é um presente de Deus, e meu Deus, Ele é Pai. Meu Deus não é carrasco, meu Deus, Ele é Pai. E eu creio nas promessas de Jesus, nós cremos, e como igreja nós oramos e clamamos ao Senhor. E o Senhor nos deu um texto lá em Jó 33:4 que diz, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E nós declaramos esta palavra sobre ela. Passado um tempo, ela vai receber alta. Tá indo bem. Mas então, papai, mamãe, é o seguinte, ela está muito dependente desse oxigênio. Quem atua na área médica sabe que conhece aquele capacitinho, que recebe oxigênio. E a criança não pode ficar muito tempo exposta ali. Por mais que o oxigênio seja necessário, mas ele é muito maléfico para a retina. Ao ponto que 15 dias depois eu saí com ela do hospital, primeira consulta, fui levar ela no oftalmo, para ver se ela não tinha ficado cega. Passado alguns anos, ela foi começar a ir para a escola.
Levei os 3 para fazer o exame de vista. E ela dizia para mim, ela devia ter o quê? Seus 5 anos, 4, 5 anos. Ela dizia, o que nós vamos fazer aqui? Falei, nós vamos para o médico, ele vai olhar os olhos de vocês, ver se vocês estão enxergando bem. Eu enxergo bem, eu não preciso estar aqui. E ela dizia para mim, eu não preciso estar aqui. Vamos embora, mami. Mami, eu não preciso ir na consulta. Mas vamos lá, vai ter aquela coisa toda, né? E fomos. E aí elas nem sabiam ler, né? Então eram aquelas letrinhas, o E, meu E, perninha para cá, perninha para lá, para cima, para baixo. E assim ela foi. Terminamos a consulta dos 3. O médico disse, parabéns, vocês não têm nada, estão de parabéns, vão bem na escola e vão em paz. Ela olhou para mim e não falei? Graças a Deus, no livramento de Deus. Passado alguns anos, nós tivemos o encerramento do Elefante Branco, um grupo familiar, e foi em casa. E as mulheres estavam comendo na mesa da cozinha. E era o dia da entrega do boletim das crianças. Estava ali, o boletim das crianças ali. E lógico, elas como conheciam, a pediatra delas era do nosso grupo familiar. E conheciam ela, foram mais do que orgulhosas mostrar os boletins. E me chamou a atenção, porque ali as crianças falando e tal. E a Márcia pegou aquele boletim, ela olhou. E eu vi que ela ficou olhando aquelas notas. Tudo 9, 8,5, 9, 10. Ali acho que deve ser o 3º ou 4ª série. Daqui a pouco ela diz assim, Verinha, lembra que eu digo para vocês, falei para você e para o Arno, vocês me ter dado o nome de Vitória para ela? Ela falou, essas notas é mais uma prova de que ela não tem sequela nenhuma. Porque o que essa menina passou, esse bebê passou, ela não poderia ter esse rendimento escolar. Amados, quando você fica com a palavra, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Com isso eu quero dizer, não importa a situação que você está enfrentando. Você, em Cristo Jesus, está sentado em lugares celestiais. Você é rei. Você está aqui para governar, para colocar as situações debaixo dos teus pés. Para dizer, Satanás, o teu lugar é ver a sola dos meus pés. Se você se levantou para cair. Você não vai ser vitorioso na minha vida, na minha casa. Este é o seu papel. Viva como rei, viva como sacerdote, creia na palavra de Deus. De repente você está passando algumas dificuldades, alguns filhos de repente não estão servindo ao Senhor. Você pega a palavra de Deus, creia na Bíblia. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E ela não se desviará dele. Você ensinou, fez a outra parte, confie em Deus. Outro texto diz, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Mamães, anotem esse texto, Isaías 54:13. Uma promessa para a sua vida. Creia. Atos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amados, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E era isso que Paulo estava querendo dizer para os colossenses. Não fiquem nessa mesmice, não prestem culto aos anjos, não prestem culto ao misticismo, a isso e aquilo. Vocês nasceram de novo, há uma vida gloriosa reservada para vocês aqui hoje. Amados, quanto mais eu e você crermos e ficarmos com a palavra, mais se manifestarão os milagres de Deus na sua vida. Eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas para você. Creia, receba na fé. A Verinha, meu coração ainda está relutante, mas creia pela fé, tome posse, é meu. Amados, quando eu e você entendemos isso, a nossa vida muda. A nossa vida cristã muda. Cada dia é uma novidade de vida. Cada dia é um novo desafio. Cada dia é uma nova visitação de Deus. Cada dia um novo milagre. Você é rei e você é sacerdote. O rei, ele governa. Um rei, ele não pede esmolas, mas ele governa. Você é rei, você é sacerdote. Governe, saiba quem você é em Cristo Jesus. Deixe fluir o rio de Deus através da sua vida. Tudo o que você faz, faça para glorificar a Deus. E eu tenho certeza que as pessoas ao seu lado olharão e dirão, você tem algo que eu preciso. Olharão como disseram para Pedro, ele andou com Jesus, ela andou com Jesus. Como que se sabe? Pelo teu jeitão, pela tua maneira de falar, você é diferente. Que eu e você possamos ser reconhecidos desta forma. Aqui em São José existe um povo, existe uma igreja que se assemelha com Jesus. Eles andam com Jesus hoje. E a natureza, a vida de Jesus flui na vida deles. Amados, isso é o que Deus tem para você. Amém? Você recebe essa vida abundante? Você recebe essa novidade de vida?
Eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar por você. Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos livres. Jesus já nos libertou. Por isso, Pai, não há mais julgo, não há mais nenhum peso, não há mais nenhuma culpa, nenhuma condenação contra as nossas vidas. Mas nós somos livres para celebrar a Ti, livres para cultuar o Teu santo nome, livres para viver uma vida em abundância. Pai Celestial, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos assegura que tudo aquilo que nós precisamos, Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Pai, se nós precisamos de sabedoria, ela já está ali. Se nós precisamos de saúde, ela já está ao nosso dispor. Se nós precisamos de riquezas, de finanças, recursos financeiros, ela já está ao nosso dispor. Pai, que possamos entender isso e reinar nos nossos dias, andar como reis e sacerdotes. Pai, eu quero chamar a existência, a vida abundante que é em Cristo Jesus sobre a vida dos meus irmãos aqui, no seu trabalho, nos seus negócios. Eu chamo a existência aqueles projetos extraordinários. Eu chamo a existência aquela promoção que está engavetada. Eu chamo a existência aquele contrato que já foi esquecido. Eu chamo a existência uma criatividade tal que ainda não surgiu. Ah, Senhor, uma oportunidade que ainda pelos olhos humanos não foi vista, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, os olhos serão abertos. Pai, eu chamo a existência lares, famílias fortalecidas no Senhor Jesus. Marido, mulher se amando, se respeitando, vivendo em excelência. O coração dos filhos se convertendo aos pais, dos pais aos filhos. Vivendo em unidade, em santidade, em retidão. Ah, Senhor. Pai, eu chamo a existência a saúde no físico. Toda enfermidade que tenha assolado o corpo do meu irmão, da minha irmã, a esta dor, eu me dirijo a você. Você está ilegal aí. Você não tem direito de estar neste corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Jesus Cristo já pagou o preço desta dor. Por isso diga a você, dor, sai agora, solta agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de tristeza, você tem que sair agora. Solta esse coração, solta essas emoções, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós já fomos perdoados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Amados, nós já vamos louvar ao Senhor, mas eu quero deixar uma ilustração para você. Paulo, ele foi um homem usado pelo diabo por muito tempo na sua ignorância. A Bíblia diz ali no capítulo 8, capítulo 9 de Atos, que Paulo, ele era temente ao Senhor, mas ele era a favor da morte dos cristãos, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. E a Bíblia diz, também no capítulo 8, diz que as roupas de Estevão foram lançadas nos pés de Paulo. Paulo consentiu com a morte dos cristãos, dos seus irmãos. E no capítulo 9 ele tem o seu encontro maravilhoso, extraordinário com Jesus. E ele entendeu que é pela graça que os nossos pecados foram perdoados e que ele foi curado. Amados, nós precisamos aprender com Paulo, receber o perdão de Deus e também nos perdoarmos. Não adiantaria nada, nós não teríamos essas cartas maravilhosas de Paulo se Paulo tivesse aceitado o perdão de Deus, mas ficado ali, eu não mereço, eu sou indigno porque eu fiz isso e fiz aquilo. Não, ele recebeu por completo, ele recebeu o pacote por inteiro. Amados, o pacote está aí à sua disposição. Pegue ele por inteiro. Jesus já deu tudo para você viver uma vida abundante. Receba a paz, receba a vitória, receba a cura, receba o perdão. Você é perdoado, você é um abençoado, já está feito. Você é um agraciado do Senhor.